Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou na mesma mensagem que o apóstolo trouxe de manhã aqui, em nome de Jesus, Marcos capítulo 4. Foi forte, hein, irmãos? Muito forte. Marcos 4, verso 13. Todos acharam aí, irmãos? Vamos ler então, em nome de Jesus? Diz assim: E disse-lhes: Não percebais esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Verso 14: O que semeia, semeia a palavra. 15: E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Verso 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Verso 17. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporários, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Verso 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Verso 20 a gente encerra. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um 30 e outro 60 e outro 100. Amém? Você pode colocar a Bíblia no seu assento e aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Antes de você se assentar, irmãos, olha para o irmão que sai do teu lado e diga assim para ele. Uma pergunta, né? Como está a terra? Agora olha para ele e fala assim: a terra é você. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo pregou essa mensagem aqui de manhã e foi muito forte, irmãos, porque Deus chamou muito a minha atenção nesse texto, muito profundo. Deus, Ele é tão fiel, irmãos, que o problema nunca vai ser o semeador. Diga assim comigo: nunca vai ser o semeador. E também nunca vai ser a semente. Mas o problema sempre vai ser a terra. Por isso que o semeador, quando ele sai a semear, irmãos, ele tem a certeza de uma coisa. Ele sabe que ele é bom e o que ele está carregando é melhor ainda que a semente. Esse semeador a qual Jesus está falando nessa parábola simboliza o próprio Cristo, irmãos. Ele é quem é o semeador. Ele é quem vai pregar a palavra e semear a semente. E você vai ver que ele inicia essa parábola dizendo que o semeador saiu a semear. E quando o semeador ele sai a semear, ele tem a certeza de uma coisa: que aonde a semente chegar, ela vai crescer. A terra que a semente for semeada, ela vai crescer. Por quê? Porque a semente que ele tem na mão, ela vai crescer. Porque está na mão do semeador, e ele já tem a certeza da semente que está na mão. Mas a única incerteza é: como está a terra que vai receber a semente? E Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que a semente que Ele tem para lançar sobre a tua vida, ela já é destinada ao crescimento.
Mas como você está, terra, para receber a semente que Ele tem para te entregar? Porque você vai ver que o semeador, ele já sai com a certeza de que aonde ele chegar, a palavra de Deus vai chegar. E aonde a palavra de Deus chega, irmão, ela chega para trazer vida, chega para trazer esperança e chega para trazer crescimento. Você vai ver que muitas das vezes a gente, como ser humano, no século 21, apóstolo, a gente tem um sério defeito, que o apóstolo até disse aqui na manhã, mas com outras palavras. A gente vem para o culto, a gente assiste o culto, que já é uma coisa errada. Você não tem que vir para a igreja para assistir o culto, você tem que vir para a igreja para entregar o culto. Porque quando você vem para assistir, você entra e sai da mesma maneira, você entra e sai do mesmo jeito. Talvez você entre enfermo e saia enfermo, irmão, porque você entrou para assistir. Mas quando você entra para entregar, não importa o irmão que está na sua direita, não importa o irmão que está na sua esquerda, o que importa é que você entrou com a certeza de uma coisa, você entrou com a certeza de entregar, porque você sabe que quando você entra por aquelas portas para entregar um culto racional a Deus, Deus ele vai fazer coisas grandes na sua vida e na sua casa. Por quê? Porque você está entrando com a sua terra preparada. Crente com a terra preparada, apóstolo, ele não fica culpando o irmão da direita, o irmão da esquerda. Porque ele sabe de uma coisa: o que eu vim buscar, eu vou receber. Você vai ver que Jesus, ele está falando que o semeador saiu com a semente e ele saiu para semear. E no verso que a gente leu aqui abaixo, você vai ver que ele saiu com a semente, e a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem, verso 15, a palavra é semeada, mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada ao coração deles. Então, irmão, quem quer impedir você de receber a sua vitória é Satanás. Diga-se comigo, é Satanás. Porque o Deus que libera a palavra é o Deus que está disposto também a fazer você crescer através da palavra. Porque a palavra de Deus, Esther, só é liberada quando Deus ele quer trazer crescimento. Mas para isso, irmãos, a gente tem que estar preparado. Não é Deus que tem que estar preparado, não, Deus já é um Deus preparado. Todas as coisas que vai acontecer, que já aconteceu, Ele já sabe, Ele já é preparado para isso. Mas muitas das vezes quem sofre é a terra, por quê? Porque a gente quer encontrar defeito onde não é para encontrar. Você vai ver que Satanás, ele é tão astuto, que ele sabe, Francisco, ele sabe, pastora Cátia, que o semeador está com a semente boa. E na terra que essa semente chegar, apóstolo, ela vai crescer. Porque uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, que ele vai falar que a palavra foi semeada no meio das pedras, no meio dos espinhos, até chegar numa terra boa. A semente era a mesma, sim ou não? Mas os lugares são diferentes. A semente é a mesma. A semente é destinada com um propósito, mas os lugares são diferentes, irmãos. Você vai ver que Satanás, ele sabe que o Deus que nós servimos é tão poderoso que ele não vai se levantar contra o nosso Deus. Ele não vai se levantar contra a semente que está sendo semeada, mas ele vai se levantar contra a terra que está recebendo a semente. E muitas das vezes a nossa vida é assim, irmãos. Deus, ele nos criou para ser uma terra boa, uma terra fértil. Mas somos nós que colocamos terra, somos nós, Francisco, que colocamos pedra em cima da terra. Você já percebeu que somos nós que quer enterrar aquilo que Deus quer fazer crescer? O semeador lançou a semente, verso 16. Satanás veio e tentou já atrapalhar os planos do semeador.
Mas só que o semeador, irmão, ele não desiste de encontrar terra. O semeador, ele não desiste de encontrar terra boa. E ele vai continuar semeando. Mesmo que Satanás se levantou no verso 15, para tentar tirar a palavra que foi semeada no coração deles. Olha o verso 16. E da mesma sorte, os que receberam a semente sob pedregais. Diga assim primeiro, antes da semente chegar, primeiro Satanás tentou se levantar para atrapalhar. Mas o semeador parou? Agora olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, por que você quer parar? O semeador, irmão, ainda que ele encontre barreira no meio do caminho, ele sabe de uma coisa: o que eu tenho nas minhas mãos é uma semente. A semente é pequena, sim ou não? Mas quando ela é semeada numa terra boa, você pode ter a certeza de uma coisa: que talvez ninguém pode ver a semente, mas o fato de ninguém ver não significa que ela não vai crescer. Mas antes de nós chegar no crescimento, irmão, primeiro tem o processo do semeador. Ele saiu para semear e o primeiro que se levantou foi o diabo, Satanás. Mas só que o semeador continuou. Ele vai semear sobre... E da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Olha que coisa linda, irmãos. Aquela semente que é lançada sobre pedregais, todo esse tipo aqui de símbolo que está sendo usado significa pessoas, significa terra. Mas só que cada lugar que está recebendo a semente tem um significado. Você vai ver que eles recebem a palavra, primeiro eles ouvem a palavra, e eles recebem. Isso muitas das vezes acontece no meio de nós, como igreja aqui. O apóstolo, ou qualquer outra pessoa que esteja ministrando a palavra aqui, ele está sendo um semeador. Ele está liberando a palavra. E você aí, e nós que está liberando aqui também, aqui em cima, é a terra que está recebendo. Mas só que, irmãos, às vezes somos nós que colocamos barreira no meio do caminho. Colocamos barreira. A semente é perfeita, mas só que a gente fala, não vai dar certo. E a gente tranca o coração para não receber a semente. Isso simboliza que a gente está colocando pedra no meio do caminho. A semente, ela até foi lançada. No começo você ouviu, você falou que coisa forte. Você recebeu, mas na hora que chegou de praticar, da prática, a semente ela morreu. Por quê? Porque diga assim comigo, semente é algo que traz vida. Mas se ela estiver no lugar errado, ela morre. Você vai ver que o semeador semeou no meio das pedras. Aquelas pessoas receberam a semente, ouviram, mas só que não mudou a vida deles. Agora a gente vai entrar aqui, no verso 17. Mas não tem raiz em si mesmo. Continua dizendo no verso 16, da semente que foi lançada sobre a terra. A semente foi lançada sobre os pedregais. A chuva veio, porque o que alimenta a semente também é a chuva. Mas só que quando foi a hora dela crescer, ela não teve êxito. Por quê? Porque ela morreu. E por que ela morreu? Porque para a semente crescer, ela tem que ter raiz. E você vai ver que não tem como uma semente crescer em cima de uma pedra. Porque por mais que ela floresça, a raiz dela não vai crescer. Porque o que alimenta, apóstolo, uma árvore
É claro, irmãos, que a gente está falando de semente, então você é inteligente. Uma semente lançada em terra, semeada, o que vai acontecer? Ela vai ser semeada na terra e automaticamente, passado o tempo, ela sendo cuidada, sendo tratada, ela vai crescer. Mas antes dela crescer para cima, primeiro ela tem que crescer para baixo. E você sabia que no dia de hoje, tem muito crente dentro da igreja igual essa semente lançada em pedregais, querendo crescer para cima e não se preocupando em crescer para baixo? Porque quando você cresce para cima, você quer mostrar para os homens. Mas quando você cresce para baixo, Deus está te vendo. Ainda que o homem não te veja, irmãos, você não precisa crescer para cima para ninguém te ver. Porque se você crescer para cima com alguém te vendo, vai chegar uma hora que a tempestade ela vai vir, o vento forte ela vai vir e você vai cair. Por quê? Porque você até tá bonito por fora, mas quando pega as suas raízes, você não teve raiz para poder crescer. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele não vai fazer você crescer para cima, mas Ele vai fazer você crescer para baixo. É no anonimato, quando ninguém está te vendo, que Deus está fazendo você crescer. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: ninguém precisa ver você crescer. Você vai ver que ela até floresceu, mas não tinha raiz. Verso 17: mas não tem raiz em si mesmo. Olha que coisa linda. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação. Olha que coisa linda, irmãos. Você vê como a Bíblia já explica a Bíblia mesmo. Sobrevindo tribulação, olha que coisa linda, e perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quem se levanta para mostrar, quando o vento vem, quando a perseguição vem, quando a luta vem, quando a tribulação vem, sabe o que acontece? Ela murcha. Por quê? Porque não cresceu para baixo, mas cresceu para cima. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: primeiro, antes de crescer, se preocupa em ter raiz. Raiz é uma coisa que ninguém vê, apóstolo. Mas isso não significa que não está crescendo a semente. Você vai ver que acontece isso. O semeador ele vem continuar semeando. Verso 18: e outros são os que receberam a semente. Entra entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Verso 18, eu vou ler de novo. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. A semente que é lançada no meio dos pedregais, eles ouvem e recebem. Mas os que são, a semente que é semeada no meio dos espinhos, ele ouve a palavra. Talvez, irmãos, você não está entendendo e compreendendo o que você passa. Mas tudo que você passa tem um propósito. E nenhum processo da nossa vida pode ser excluído, irmãos. Se você é uma pessoa que deseja crescer na vida, você pode ter a certeza de uma coisa: você vai passar por processos. Você vai passar por um momento difícil na sua vida, no seu ministério. Mas isso não significa que você tem que desistir, que você tem que parar. Porque você vai ver que essa semente aqui, ela é semeada e ela cai entre os espinhos. Ela vai crescer por um tempo, mas ela vai ser sufocada. E isso acontece nas nossas vidas também. Quando a gente pensa que vai para frente, quando a gente pensa que vai acontecer, quando a gente pensa que vai dar certo, aí começa a opressão. Porque a semente no meio dos espinhos, ela é oprimida. É diferente. Porque a que está lançada ali no meio das pedras, ela não está sendo oprimida.
mas que está sendo lançada ali no meio dos espinhos, ela já está sendo sufocada. Por quê? Porque ela está sendo semeada, mas a terra que está ali naquele lugar não está preparada para receber a semente. Mas o semeador, ele está fazendo a parte dele. Quando você vem para a igreja aqui, ou em qualquer outro lugar que você vai, o pregador está pregando a palavra, irmãos. E talvez o pregador está dando a vida aqui, está adorando, buscou ao Senhor para trazer uma palavra abençoada. E o pregador estudou, seja no mesmo dia, 3, 4 horas, para poder te entregar uma mensagem. E muitas das vezes, você chega no culto, nada contra. Cada um faz o que quer na sua vida. A escolha é pessoal. Mas quando eu venho para a igreja, eu escolho dedicar essas horas que eu vou passar aqui ao Senhor. Por quê? Porque o espinho não pode sufocar a semente que Deus vai lançar sobre a minha vida. E talvez, irmão, não é para você se escandalizar. Essas coisas não acontecem para você se escandalizar. Mas acontece para você entender que a vinda do semeador está próxima. Quando você vem para o culto e você recebe uma boa palavra, e quando você está aqui na igreja, você está recebendo, tá coisa muito linda, maravilhosa, você está sentindo a presença de Deus tão forte, mas quando você sai da porta para fora, essa presença não tem que ficar aqui dentro, porque a presença de Deus não habita neste lugar, nesse templo, nessas paredes, não, porque o templo de habitação do Espírito é você, irmãos. Quando você sai com a semente, apóstolo, ela é lançada aqui. Mas quando você sai, irmão, a semente não tem que ficar aqui, você tem que levar ela dentro de você. Quando você sai de um culto como esse, esquece a mensagem que foi falada, é sinal que você estava no culto. Mas você estava assistindo o culto e não estava entregando o culto a Deus. Às vezes eu converso muito com a minha esposa e a gente gosta de ficar exercitando a mente, né? Eu falo para ela, você lembra a mensagem que foi pregada na terça-feira? E eu não fico olhando no Facebook, é muito fácil ir lá no Facebook, terça-feira, o que o apóstolo pregou? Não, eu vou exercitando a mente, eu recebo a palavra hoje, aí sabe o que eu faço? A semente entrou dentro de mim, eu já tiro a pedra no meio do caminho, porque a semente tem que ter acesso à terra, tira a pedra, tira o empecilho, e o espinho que vai vir eu tiro também, e guarda a palavra dentro de mim, Alex. Porque é isso que a gente cristão tem que fazer. Não adianta a gente viver uma vida de aparência, porque a aparência ela engana, meu irmão. Sabe por que muitas das vezes eu e você sofrem? Sabe por quê? Porque a gente quer colocar a culpa nos outros. Você já percebeu que o texto está falando só e outros? E outros? E outros? A gente quer colocar a culpa nos outros, mas a gente não entende que para mim estar bem, eu tenho que estar bem com mim mesmo primeiro. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele, sabe quando a tua vida vai mudar? Não é quando você vir para a igreja assistir o culto, mas é quando você entender que primeiro você precisa estar bem com você mesmo. Todo mundo que sobe aqui no altar, irmãos, sobe preparado para semear, para entregar a palavra. Mas você que está aí na nave da igreja, você tem que estar preparado para receber também. É tão lindo quando a gente chega aqui nos cultos, de terça-feira, que é o culto forte que a gente tem aqui na igreja, de domingo também, todo culto, né? É forte, todo culto. Eu não posso escolher o culto de terça, nem o culto de quinta, nem o culto de domingo. Mas infelizmente tem gente que escolhe, né? Tem gente que só vem às terças. Mas se Jesus voltar no domingo? Será que vai pegar dormindo? Porque olha para o irmão que está do teu lado. Só olha para ele, não fala mais nada não, eu vou falar. Eu vou falar, irmão, vou entregar aqui. No céu, Jesus ele não te prometeu um dia no céu. Não te prometeu 2 dias no céu.
Talvez você está pensando, nossa, mas ele está tomando outro rumo na mensagem. Não estou. Porque a palavra, diga-se comigo, a semente é a palavra. E o que vai te levar para o céu? É a palavra. Né? Está falando de semente. A semente cresce. Mas a semente é destinada a te levar a outro lugar que seus olhos não viu. Os seus ouvidos não ouviu. Por isso que a gente tem que estar atento, irmãos. Jesus, quando ele veio a esta terra, ele disse que é chegado o reino dos céus. E a gente como cristão às vezes peca muito em querer estar na igreja só de terça-feira, sendo que tem culto de quinta, tem culto de domingo também. Deus, ele é fiel, ele é um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus perfeito, não há outro igual a ele. Mas irmãos, a gente tem que parar de fazer barganha com Deus. A gente tem que parar de querer buscar a Deus só quando a gente quer. A gente tem que parar de querer estar na igreja só quando a gente quer. Porque talvez Jesus pode voltar para nós hoje. Talvez Jesus pode voltar hoje para a igreja dele. E será que a gente está preparado, irmãos? Será que a gente tirou as pedras do caminho? Será que a gente tirou os espinhos do caminho? Para que a semente dele venha estar verdadeiramente dentro do nosso coração? Porque o céu que Deus tem para nós não é um céu que vai durar 3 dias. Não é um céu que vai durar uma semana. Mas é um céu que vai durar a eternidade. E você sabe o que é eternidade, irmão? Eternidade é aquilo que nunca acaba. Dura para sempre. E é isso que Jesus tem para nós. Você vai ver que aqui, ó, a semente ela foi lançada no meio dos espinhos. Ouviram a palavra? Verso 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífica. Aqui Jesus está falando da semente que foi lançada sobre os espinhos. Você percebe que aqui está sendo falado referente a pessoas, não é a lugar. Jesus ele só está usando um símbolo para tratar com diversos tipos de pessoas. As pessoas que são como pedras, as pessoas que são como espinhos, até recebem, até ouvem, mas quando é para colocar em prática aquilo que foi recebido, acaba pecando. Você percebe que quando a gente deixa as coisas do mundo entrar no nosso coração, e as coisas do mundo falar mais alto do que as coisas de Deus, a gente se torna uma pessoa infrutífica. Até parece que está bonito por fora, mas por dentro, só quem te conhece é o próprio Deus, irmão. Você sabe por que muita gente não tem sucesso na vida? Porque ela pensa que está enganando o apóstolo. Ela pensa até que está enganando a bispa. Pensa até que está enganando a pastora Jeane. Mas na verdade está se enganando a si mesmo. Quando você mente para alguém, quando você quer mostrar uma pessoa que você não é para alguém, você não está mentindo para Deus. Você está enganando a você mesmo. E essas atitudes, irmãos, faz com que Deus, com que a semente de Deus não se torne uma semente frutífica na nossa vida. Mas quando a gente aprende uma coisa, no verso 20, e os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, e dão um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. 100 por? Você percebe que o segredo aqui está na terra? A semente já é boa. Tudo já está sobre a semente. Mas só que quando a terra boa recebe a semente, você pode ter a certeza de uma coisa, irmãos. Que a semente ela vai crescer.
a semente ela vai frutificar. Até chegar aqui no verso 19, tudo está aparentemente bonito. Mas só que Jesus não quer uma vida de aparência. Ele quer uma vida de realidade, uma vida de sinceridade, uma vida ao qual a terra é boa. A terra é boa, irmãos. Quando Jesus, numa certa caminhada, ele vai passar por uma figueira. E quando ele passa por essa figueira, os historiadores dizem que a figueira está muito linda, aparentemente está linda, está perfeita, cheia de folha. E Jesus vai lá, mas só que Jesus já sabia, irmãos. Mas ele vai lá. E quando ele chega na figueira para pegar um fruto, cadê o fruto? Diga assim comigo, não tinha fruto. Sabe o que Jesus ele faz? Sabe o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Mas Jesus amaldiçoa na figueira? Agora sabe por que ele amaldiçoou a figueira? Porque Jesus não criou uma figueira para viver de aparência, mas para viver por aquilo que ele queria que ela vivesse, dando frutos, dando frutos, dando frutos, dando frutos. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus não quer que você viva de aparência. Porque quem vive de aparência hoje, a aparência dele é revelada amanhã. E meu irmão, quando a aparência é revelada, dói demais. Porque a semente ela vem para revelar a terra que está recebendo. Bata assim no peito e diga: a partir de hoje, eu vou ouvir a palavra, receber a palavra e deixar a palavra crescer dentro de mim. A semente foi semeada sobre uma terra boa. A terra estava preparada para receber a semente. Quando a terra recebe a semente boa, a Bíblia diz que foi uma semente que ele lançou. Porque o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer uma vez. Mas quando Ele faz uma vez, irmão, o que Ele faz sobre a mim e sobre a tua vida não acaba, mas permanece para sempre. A semente foi lançada, sim ou não? Sobre uma terra boa. A semente é boa. Mas só que a terra, quem vai produzir a semente, apóstolo? É a terra. Você percebe que um produziu 30. A semente era boa, sim ou não? Outro produziu 60. E outro produziu 100. Agora eu te pergunto, a semente é a mesma, sim ou não? Mas a terra que vai produzir, a pastora Kátia falou ali, ó. Quem determina o que a semente vai produzir é o próprio Deus, mas também é a terra. A qualidade que a terra tiver preparada vai mostrar o quanto que ela vai produzir. Então, irmãos, não fica olhando por mão da direita, por que ele recebe ou não? Não fica olhando por mão da esquerda, por que ela recebe ou não? Mas olha para dentro de você e diz: a semente que eu recebi é boa. A semente que eu recebi é boa, então ela vai produzir. E eu não quero que ela produza 30. Eu não quero que ela produza 60. Mas eu quero que ela produza 100 vezes mais. Irmãos, o poder da semente é tão forte que o nosso Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele também libera o crescimento sobre todas as coisas. Ele não cria para poder falar que não vai crescer, não. Ele cria e libera o crescimento. Ele é tão perfeito que todas as coisas Ele fez perfeito. E você vai ver que se a gente voltar lá em Gênesis, o apóstolo até citou aqui de manhã, quando você citou, apóstolo, eu estava pensando nesse texto.
de Isaac, perante Deus. Aí eu até fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é forte, né? Porque a Bíblia diz que Abraão, ele passou por um tempo de crise. Só que no tempo que ele passou de crise, ele saiu da terra e Deus fez ele crescer em outra terra. Só que Abraão teve o tempo dele, o tempo de Abraão se passou. Encerrou o ministério que Deus tinha na vida dele. Mas só que agora fez o seu filho Isaac. Porque a promessa de Deus, ela é assim, irmãos. Ela não é limitada a você, mas ela cresce através de você. Você vai ver que Deus liberou sobre Abraão, sim ou não? A promessa. Mas a promessa parou em Abraão? Porque o que Deus tem para mim e para a sua vida não para, mas continua. E por que você está pensando em parar se o Deus que te chamou quer te fazer crescer? Quer fazer a tua casa crescer? Quer fazer o teu ministério crescer? Quer fazer a tua família crescer? Você vai ver que Abraão, ele cresce num momento de crise. Mas Deus na época leva Abraão para outra terra. Mas só que quando chega a vez de Isaac, que era filho de Abraão, ele vai estar na terra de Gerar, na terra dos filisteus. E quando ele está na terra, a Bíblia diz que a fome vem, que a crise vem. E sabe o que Isaac pensa? Eu vou para o Egito. Meu pai não foi para o Egito, Deus vai me abençoar. Só que Deus brada do céu e fala, Isaac, você vai crescer nessa terra. Porque o que Deus fez com Abraão, foi a experiência que Abraão viveu. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso, que ele não está limitado ao lugar. Por quê? Porque quando ele te chama para fazer coisas grandes. E aonde você colocar a planta dos seus pés, irmãos, seja no deserto, Deus vai ser contigo. Seja numa terra que não dá fruto, Deus vai fazer dar fruto. Você vai ver que a terra está em crise. Mas Isaac vai semear. E a Bíblia diz que quando ele semeia, pastora, no mesmo ano. No mesmo? Não, pelo amor de Deus, irmão, no mesmo? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele, está preparado? Porque o Deus que você serve pode fazer ainda esse ano. Porque Deus não está limitado ao lugar. Por quê? Porque Ele depende somente de você, irmão. Deus vai agir conforme a tua fé. Deus, ele é tão poderoso que ele fez Isaac crescer na terra da crise. Foi abençoado. Deus fez crescer o ministério de Isaac. Por quê? Porque Deus não só vai fazer você crescer num lugar bom, não. Não. Deus, ele pode fazer você crescer num ambiente a qual todo mundo olha e fala, nossa, tá difícil aqui, né? Tá difícil trabalhar aqui. Aí você vai olhar e vai falar, não, irmão, tá fácil. Você não está sentindo não que Deus está trabalhando aqui no nosso meio? Porque Isaac fez isso, irmãos. Quando ele pensou em fugir, Deus falou, não, filho. Eu imagino Deus, irmãos, vendo essa cena. Isaac, parece que você não conhece Isaac. O Deus que você serve. É muito forte, irmãos. A gente precisa entender que o Deus que nós serve é um Deus grande, é um Deus poderoso. Diga assim comigo, hoje eu saio daqui entendendo que a semente já está preparada, mas eu tenho que preparar a terra. A minha aqui já está preparada, irmãos. Minha terra já está preparada. E a sua, como é que está nessa noite? Está preparada? A terra é boa? Então se prepara, porque a partir de hoje, essa terra vai começar a dar fruto. Uma terra que alguém olhou e disse, não vai dar nada, não vai chegar em lugar nenhum, não vai alcançar nada. É a terra que Deus está olhando hoje e está dizendo, meu filho, se prepara, porque a semente que eu estou liberando sobre a tua terra vai crescer, vai ter crescimento. Você percebe? Que lá em cima, quando a semente é lançada sobre a pedra, sobre os pedregais, fala da raiz. Mas quando chega na terra boa, não fala da raiz. Porque a raiz você não precisa ver. A raiz você não precisa mostrar ela para ninguém.
Você não precisa mostrar que tem raiz. Sabe o que vai mostrar que você tem raiz sim ou não? É os frutos. Os frutos quem vai mostrar se você tem raiz. Se você é uma árvore que está de pé, você até pode ter raiz. Mas o seu tronco precisa ser tratado, precisa ser lapidado, para você começar a dar fruto. Mas só que o semeador sabe que a terra chegou na semente boa. A raiz cresceu para baixo, a árvore cresceu para cima. E chegou a hora da árvore começar a dar seus frutos. Irmãos, fruto, diga-se comigo, fruto. Agora você vai entender se você está dando fruto sim ou não. Quando você começa a dar fruto, as pessoas que um dia olhavam para você e não davam nada, vão começar a pegar pedra para atacar na árvore. Por quê? Porque a árvore tem fruto. E quando começar a atacar a pedra, o fruto vai cair. Mas isso não significa que a árvore não vai frutificar mais. Porque a árvore ela tem que continuar frutificando, irmãos. É tacando pedra e a árvore crescendo, a pedra dando fruto. Porque semente que Deus semeia e terra boa que recebe a semente, Deus faz crescer e Ele faz crescer permanente, com constância. Entenda, irmãos, se a sua terra é uma terra boa, a sua terra também tem que estar preparada. Porque quando você der fruto, vão tacar pedra em você. Mas não vão tacar pedra para te parar, não. Não vão tacar pedra para fazer você desistir, não. Vão tacar pedra, sabe por quê? Para desfrutar da árvore boa que está dando fruto. Amém? Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Antes de passar aqui para o apóstolo, queria fazer uma oração aqui, rápida. E eu creio que ele tem algo de Deus ali para entregar, em nome de Jesus. Irmão, todos nós sabemos aqui que Jesus ele está voltando. Talvez você pode pensar como eu um dia pensei. Mas desde a época que minha avó era viva, eu ouço falar que Jesus está voltando, mas Jesus não voltou ainda. Ele não vai voltar no meio do seu tempo. Ele vai voltar no tempo dele. Você já parou para pensar? O apóstolo até pregou um tempo atrás aqui, que se Jesus tivesse colocado a data que ele ia voltar, muita gente ia se preparar, irmãos. Ia bagunçar a vida inteira. Aí chegou na data, vou me preparar, porque Jesus está voltando hoje. Mas Jesus, ele não coloca a data, porque nem ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Mas Deus, ele sabe. O Pai sabe. O intuito dessa mensagem aqui nessa noite, irmãos, é que você venha entender que a preciosa semente que está sendo lançada sobre você, não é para te fazer parar, não é para te fazer desistir, mas é para te fazer ficar firme. Porque os dias, eles são maus. É por isso que nós temos que perseverar e permanecer firme. Porque só dá fruto quem permanece firme. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. E eu creio que a semente de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E ela já alcançou essa terra. Eu não sei como a sua terra chegou aqui nessa noite. Mas eu sei de uma coisa. Que enquanto a mensagem estava sendo pregada aqui, a semente estava sendo lançada, você já estava preparando a terra. E eu creio que toda barreira, todo empecilho, todo espinho, toda pedra está saindo de cima da terra nessa hora. E Deus, ele vai começar a trazer o crescimento sobre você. Deus, ele vai começar a trazer o crescimento sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque Satanás, ele não vai destruir aquilo que Deus quer trazer vida, aquilo que Deus quer trazer esperança. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e tomamos posse, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós sabemos que o semeador, meu Pai, é o Senhor, e que a semente, Senhor, é a Tua palavra, que nós somos a terra, Senhor. Que cada dia mais nós venhamos sendo, Senhor, preparados, Senhor, para receber a boa semente, porque nós cremos que grandes coisas fará o Senhor em nosso meio. Deus Todo-Poderoso, arranca, Senhor, do nosso meio todo impedimento. Arranca, Senhor, do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que impede no Senhor de receber, Senhor, esta semente que é boa, para que o Senhor venha crescer em nossas vidas, Senhor, e que nosso ser venha a ser transformado.
Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que esta semente, Senhor, venha crescer nesta terra, e que esta terra venha dar fruto para a glória e para a honra do nome do Senhor. E só você que crê, aplauda o nome do Senhor e recebe o apóstolo em nome de Jesus.